Você vai ouvir agora uma entrevista com Maria Regina da Silva, mãe de vítima fatal do rompimento e membro da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos Avabrum. Qual a avaliação que a Avabrum faz destes 5 anos de luta no que diz respeito à atuação e postura da Vale diante das reivindicações dos familiares de vítimas fatais e atingidos de Brumadinho? É muito triste, porque o que você espera é que quando tem um assassinato de uma pessoa, que o seu assassino, o seu algoz, ele vai imediatamente pagar por aquilo que ele fez, né? E nós tivemos 272 mortes. E não tivemos resposta até hoje. Apesar de todas as investigações da Polícia Civil, as CPIs, está tudo documentado. E a gente não consegue ter respostas. Isso deixa a gente num estado de tristeza constante, porque eles não morreram, né? Ontem eu estive num velório e quando eu vi aquele caixão lá em cima, eu não me lembro como que eu enterrei minha filha. Eu não me lembro como que eu estava naquele mesmo lugar. Eu não me lembro, eu não tenho memória daquilo, de tão violento que foi. Eu enterrei a minha filha, assim como todos os outros, com o caixão fechado. Então, nós não tivemos uma despedida. Então, é muito triste você pensar que 5 anos se passou e não se consegue, né? Você vê que foram 2 anos, mais de 2 anos em trâmite, vai ser julgado aqui, vai ser julgado ali. Essas manobras, ela acaba adoecendo a gente, ela acaba destruindo a esperança da gente. A gente tem que fazer um esforço muito grande para manter a esperança de que essa justiça será feita e de não desistir, porque você vê que é a manobra da empresa, é a manobra das pessoas que foram indiciadas, principalmente do presidente da Vale, né? O ex-presidente Fábio, que disse quando ele entrou para Brumadinho que Mariana nunca mais. E aconteceu novamente e matou 272 pessoas e ele se diz inocente, que ele não tinha como saber. Então, sim, isso destrói as pessoas. Hoje nós perdemos mais um pai e esse pai foi embora sem ver a justiça pela filha. Mas esse pai pode ter certeza que eu e a Avabrum e as famílias que estão lutando por justiça, nós não vamos desistir nunca. Nós vamos atrás dessa justiça, seja de que forma for, enquanto Deus nos der força para caminhar atrás e o ar para respirar, nós vamos atrás. A gente costuma falar que o crime da Vale, ele não acabou no dia 25 de janeiro de 2019. Ele é um crime continuado. Olha quantas pessoas já faleceram depois disso. Quantos familiares, quantos pais, quantas mães. Nós tivemos uma mãe que o crime aconteceu no dia do aniversário dela. Ela estava preparando para, quando o filho voltasse, comemorar o aniversário. E ela não pôde fazer isso. E ela faleceu sem ver a justiça. Isso nos destrói. Isso vai minando. É porque desde janeiro de 2019, a gente pensa nesse crime, a gente pensa nas pessoas que a gente perdeu o tempo todo. A gente costuma falar assim, que a gente dorme para esquecer e acorda para lembrar. Porque é o último e o primeiro pensamento. Como a Avabrum avalia o trabalho das instituições de justiça diante das demandas apresentadas pela associação no decorrer desses anos desde o rompimento? A Vale nunca nos procurou nem para falar que aconteceu um acidente, vamos supor assim, aconteceu um acidente aqui na empresa e matou sua filha, né? Nunca isso. E a justiça, nós temos um bom relacionamento, nós acreditamos que a justiça será feita, nós vamos atrás e cada vez que a gente vai, a gente pede a Deus que Ele também nos ajude a mostrar para aquelas pessoas que têm o poder da justiça na mão, que nos ajude a mostrar para eles, a que eles entendam. Mas a gente sabe que a Vale é muito poderosa e a gente sabe que ela está manipulando, a gente sabe que ela entra em todos os lugares. Então, quando nós conseguimos chegar em algum lugar, ela já está sentada lá. Então, essa justiça, ela está demorando, mas ela não vai deixar de acontecer. Nossa luta não será em vão. Eu tenho firme confiança, convicção. Eu rezo todos os dias para isso, né? Eu peço muito a Deus para isso, porque um padre que esteve conosco uma vez, ele falou, olha, a justiça de Deus, ela já foi feita. Quando Deus acolheu todos aqueles lá que morreram no horário do almoço, alguns almoçando, alguns sem almoçar, alguns que tinham terminado de almoçar, alguns que
estavam lá para ir embora, para não voltar lá mais, alguns que estavam lá há pouco tempo, alguns que tinham ido naquele dia para fazer alguma coisa. Deus acolheu todas aquelas pessoas, porque Deus não pôde impedir, mas ele acolheu. Mas a justiça dos homens cabe a mim, cabe a você, cabe a Larissa, cabe a cada pai, cabe a nós ir atrás dessa justiça. As esposas, os filhos, os tios, nós é que temos que querer essa justiça aqui na terra. Nós é que temos que fazer a empresa e o poder judiciário e quem está com esse poder nas mãos entender que a justiça do homem ela precisa acontecer. Uma das principais reivindicações das famílias das joias é a devida punição dos responsáveis pelo desastre-crime. Como a Avabrum vem acompanhando o andamento do processo e a possibilidade, por exemplo, de habeas corpus para o ex-presidente da Vale e a impunidade dos acusados? Né? Foi a primeira vez que eu tive presente em um dos julgamentos. A gente já sabia que o Fábio estava com esse habeas corpus, com esse pedido de habeas corpus. A gente não imaginava que ele fosse ser julgado tão rápido. Aí a gente vê a manobra da empresa, a manobra deles, né, para fazer tudo na surdina. Porque poucos dias antes a gente não teve acesso a esse habeas corpus. Ele tinha o sigilo, então nós não tivemos acesso. E a Avabrum repudiou esse fato. A todo momento a gente estava sabendo o fato desse processo estar sendo tramitado e ele estava longe das vítimas. Nós não estávamos sabendo, a gente não estava sabendo de nada, né? Então, eles conseguiram manter esse sigilo até no último dia. E realmente foi uma indignação, foi terrível ver, ouvir aquele desembargador, relator, pronunciando 22 motivos para dar o habeas corpus para o Fábio. Foi difícil. A gente sabe que é proibido, né, ele se valer desse habeas corpus. Então, a gente entende menos ainda por que ele está conseguindo fazer isso, como que ele está conseguindo. A gente não entende como tem alguém que está ajudando esse processo, mas a gente sabe. Essa discussão, né, ele quis antecipar, ele não quer nem ir a julgamento. Quer dizer, ele não quer nem ter trabalho de provar. Não, eu não tive culpa. E aqui estão as provas que eu não tive culpa. Ele quer sair fora, né? Ele quer continuar livre e achando que é isso mesmo, que ele não teve culpa, enquanto nós entendemos que as acusações que existem contra ele são verdadeiras, porque teve uma investigação e tem vários fatos que provam a culpa dele, e a gente acha que o pedido dele foi totalmente inconsistente, foi totalmente sem sentido de ser. E nós ficamos assim muito indignados com esse desembargador que proferiu, né, esse alívio para ele, né? E nós também ficamos aliviados, porque teve o desembargador Pedro Felipe, que a gente temia, porque a tendência é que todos os outros que vão votar depois, eles sigam o voto do relator. Então, Deus abençoou. Aquele dia nós estivemos lá na porta do TRF, desde as 3 horas da madrugada, numa vigília de oração, e Deus intercedeu, e esse desembargador Pedro Felipe pediu vistas, o que é uma esperança para nós. E que nós agora estamos fazendo essa construção, né, para poder tentar mudar isso, né? Nós estivemos lá no dia 9, né? Nós comparecemos lá no prédio do TRF6, tentamos conversar com o desembargador, mas ele não estava. Entregamos para ele todo um relato que foi feito pelo nosso advogado, né? Mostrando tudo que está nas investigações, de como ele sabia, de como, quando ele ficou sabendo que teve um e-mail, né? Tem uma história de um e-mail, que ele ficou sabendo, ao invés dele tomar providência com o que ele recebeu do e-mail, ele queria saber quem é que tinha mandado aquele e-mail para poder punir a pessoa. Então, assim, isso foi muito triste pra gente, mas a gente não vai esmorecer de forma nenhuma. A hora que marcar o próximo julgamento, nós estaremos lá para que eles vejam. E nós já tentamos fazer essa fala com os desembargadores, nós entregamos lá no gabinete dele uma nota com o pedido que ele reconsidere o voto que ele já proferiu, né? Nós mandamos essa nota mostrando para ele todos os pontos que o Fábio tinha consciência do que estava acontecendo. Então, nós pedimos ele nessa nota que ele reconsidere. E fizemos isso com os outros também, que eles considerem que essa justiça, ela não pode acontecer dessa forma. Que o Fábio, ele precisa pelo menos ir a julgamento e que, se ele se julga inocente, que ele prove na justiça. Que cada um deles prove que eles não tiveram culpa. E a gente segue, né, pelos meninos, por eles e para eles, pedindo essa justiça e clamando a Deus que interceda por nós para que essa justiça seja feita.
Como a Avabrum viu o firmamento do acordo judicial entre a Vale e o Estado de Minas Gerais e como tem acompanhado a execução ou não do que foi previsto. Para nós não teve nada de positivo, porque não foi construído conosco, ninguém nos comunicou o que estava acontecendo, o acordo foi feito a portas fechadas e nós só ficamos sabendo que o acordo tinha sido feito. Então, nesse acordo, não se pensou no familiar de vítima, em momento algum, e a gente continua nessa luta para que eles considerem o familiar das vítimas, que é as pessoas que estão morrendo, que as pessoas que continuam naquele crime. Então, assim, a nossa avaliação é essa, que nós não podemos nem falar nem que sim, nem que não, porque nós não fomos chamados para construir esse acordo. O que teria que ter acontecido. A gente tinha que ter sido considerado nesse acordo, e é o que não aconteceu. Como vocês avaliam e que significado tem a construção do memorial? Quando as meninas ficaram sabendo que vários segmentos corpóreos estavam no IML sem que as famílias fossem procurar, porque no momento que se ia lá para buscar o corpo, às vezes a gente pensava que estava trazendo um corpo, que não era verdade, as pessoas assinavam. Só que naquele momento muita gente assinava e muitas famílias foram embora e a gente foi até para fora do país e foi se acumulando aqueles segmentos corpóreos no IML. Então foi perguntado, para onde isso vai? O que vai ser feito com isso? Então as meninas perguntaram no IML, olha, a resposta foi, isso será enterrado numa vala que é destinada quando se amputa um membro do corpo. Isso vai ser destinado a uma vala comum, ou então incinerado. Como assim? São parte das pessoas que a gente conhece. São partes das pessoas que têm nome, que têm CPF, que têm rosto, que têm família e que as famílias hoje estão morrendo por causa do que aconteceu com eles. E aí elas entraram nessa briga, foram conversar com o Ministério Público e entraram e foi decidido que a Vale teria que construir esse memorial. E esse memorial, a todo tempo, ele foi construído para honrar o nome e para contar a história de um crime. E é o que está sendo feito, né? Lá tem uma parte que esses segmentos corpóreos vão ficar, que foi construídos, e onde cada um do que faleceu vai ter um lugarzinho. Esse lugar, ele vai ter acesso apenas aos familiares. Então é isso, a história do memorial é para que tivesse um lugar onde pudesse ser depositado os restos corpóreos, os segmentos corpóreos que estavam no IML e que se acumulam lá até agora. Nestes 5 anos, quais foram as principais pautas da Avabrum? Bom, a gente tem uma pauta, vocês conhecem ela, né? A gente luta pela memória, para que esse crime não seja esquecido. E a gente agradece muito a EDAS, vocês, porque estão sempre publicando e levando a nossa fala adiante. E é isso que precisa ser feito nessa questão da memória, para que esse crime não seja esquecido. O encontro, porque ainda tem 3 pessoas que precisam ser devolvidas às famílias, não é ser encontradas, porque a gente sabe onde elas estão, é serem devolvidas. É o encontro, a memória, a justiça, que é essa luta árdua, que é a mais difícil de todas, porque tem toda uma manipulação em volta, e nós, correndo para um lado, é como se a gente estivesse numa disputa de cabo de guerra, e que a gente luta muito para conseguir manter essa corda em equilíbrio, porque a gente sabe quem está do outro lado, né? E a gente sabe que a empresa, ela não dá trégua, ela faz tudo que precisa para ela limpar o nome dela, né? E a não repetição do crime, né? Que essa memória também faz com que as empresas, o poder público, ele atue para que não ocorra um outro crime, porque a gente sabe que tem várias barragens em risco de rompimento. De repente, qualquer um de nós pode estar passando numa estrada, uma barragem romper e matar todos que estão ali. Então, nós não queremos que esse crime aconteça novamente. Uma vez, 2, né? Pronto. Nós não gritamos por Mariana e aconteceu em Brumadinho. Mariana foi um aviso para nós, mas nós não entendemos. Então, como nós não entendemos, aconteceu em Brumadinho, porque a gente devia ter perguntado. A gente devia ter questionado lá, tem uma barragem aqui? Nós, como população de Brumadinho. Talvez, se nós tivéssemos arrumado uma comissão e ido lá na empresa e questionado, nós queremos saber, né? Porque nós tínhamos esse direito, mas aconteceu novamente. Então, essa luta também é para que esse crime não aconteça novamente.
E o direito dos familiares agora entrou na nossa pauta também. Toda essa construção que foi feita com a nossa ausência, nós tentamos entrar nela, para que seja reconhecido o direito de quem perdeu o sangue. A Vabrum, ela não menospreza o que aconteceu com a pessoa que perdeu a casa, o que aconteceu com a pessoa que perdeu a horta. Ela não menospreza os índios, não menospreza o meio ambiente, o rio, de forma nenhuma. Só que nós, a Vabrum, nós entendemos que a perda que não tem recuperação é a perda das pessoas. Isso é o que nos atingiu. Isso não tem reparação, não tem anexo 1.1, não tem o dinheiro do governo, não tem nada que vá reparar a perda da Priscila. A Priscila não entra mais na minha porta. A Priscila não me chama mais de mãe. A Priscila não me toma bênção, que era uma das coisas que eu mais prezo nos meus filhos. Mãe, bênção. Eu não ouço mais isso da Priscila. E não tem dinheiro no mundo, não tem acordo no mundo que vai me trazer isso de volta. Para mim e para as pessoas que perderam família, que perderam pessoas, é isso aí que aconteceu ontem. É ir caminhando para o final. Quem consegue lutar como eu estou conseguindo, como a Vabrum está indo, a gente vai lutando. Mas tem pessoas que não conseguem, de tão grande que foi aquilo. Nós não tivemos um caixão no velório aberto, que a gente pôde acariciar, que a gente pôde conversar, não. Nós enterramos uma caixa, sem saber o que estava lá dentro. Então não tem acordo que repare o que aconteceu conosco. Dona Regina, a Vale nesses dias está inundando a TV e os jornais com propagandas dizendo que está quase tudo certo, quase tudo como deveria estar. O que a senhora acha disso? Bom, vocês estão no território todo. A EDA está no território de Brumadinho, de Córrego de Feijão, do Aranha, do Tijuco sem água, né? O Tijuco luta com a falta de água. O Tijuco luta com a mineração que está invadindo o território. Brumadinho, o que vocês acham? Poeira, caminhão para tudo enquanto é lado. Essa questão toda que está lá, vocês acham que teve reparação em Brumadinho? É uma pergunta que a gente tem que devolver para as pessoas. Quando você entra em Brumadinho, quando nós chegamos ali no letreiro, onde a gente faz o ato, só ali, vocês acham que teve reparação em Brumadinho? Com aquela quantidade de caminhão subindo e descendo, sem estrutura nenhuma. Nós não temos nenhum lugar para as pessoas caminharem, porque os caminhões, de tanto caminhão que tem vários lugares ali em Brumadinho. Sinceramente, eu não entendo de onde a Vale tira todos esses dados. Eu não consigo assistir a Globo Minas. Porque, de repente, você tá lá vendo alguma coisa e entra a propaganda. E você tem vontade de gritar pra pessoa, você tá mentindo. Brumadinho é uma cidade feia. Nós saímos de uma cidade que era tranquila, de um lugar que a gente vivia bem, que a gente vivia com tranquilidade. Não era a melhor cidade do mundo, lógico que não era, mas a gente vivia com uma certa tranquilidade. A gente não tinha aquele caos que a gente tem hoje lá. Então, assim, basta que as pessoas vão nos territórios para elas verem se a reparação foi feita. A Vabrum está com uma nova diretoria. Quando se deu a mudança e quais os principais desafios desta nova coordenação para esse novo período? A Vabrum agora teve uma eleição em agosto. A diretoria, ela continua basicamente a mesma, com a entrada de mais 2 pessoas, porque 2 não tiveram condições de continuar e entrou mais 2. Mas é basicamente a mesma diretoria, com uma diferença da mudança dos cargos. E é isso mesmo. Nós não vamos parar. A cada coisa que acontece é uma pauta nova. Nós estamos aí, a gente faz questão de participar de todas as coisas que a gente tem condição de participar, porque são muitas as demandas da Vabrum, diante do acordo do governo. Nós somos só convidados. Vai ter uma obra, vamos convidar. Chamam a Vabrum está presente também. Hoje mesmo tem uma pauta no Corpo de Bombeiro, que nós fomos convidados, porque teve uma construção lá, vai ter uma placa das vítimas lá, então a maior parte da Vabrum vai estar lá. E é isso, a luta da Vabrum é essa, nós vamos permanecer enquanto não houver justiça e mesmo depois que houver, a gente tem que lutar contra essa mineração predatória que mata, contra esses gestores que fecham os olhos para a vida das pessoas. Ontem, no cemitério, eu vi uma pessoa com uma camisa da Vale, com uma blusa da Vale. Eu acho que essa blusa é da Estação Conhecimento. E estava escrito que a Vale dá valor à vida. Como assim? Como assim? Se ela tinha a quantidade de pessoas lá,
E se ela tinha um documento que calculava a quantidade de pessoas que iam morrer, como que ela valoriza a vida? Se ela tinha um documento que falava que mais ou menos 230 pessoas iam morrer com o rompimento da barragem. E aí eu pergunto às autoridades também, né? Como assim eles não leram esses documentos? Eles não leram aquele cálculo que a Vale tinha? Quando se fala do acordo dos familiares, vocês fizeram um acordo, vocês já receberam um acordo. Que acordo? Eu não fui chamada. Alguém estipulou o preço da vida da minha filha. Eu não fui chamada. Mesmo porque a vida da minha filha não tem preço. Mas a Vale ela já tinha calculado esse preço. E, por sinal, era muito maior do que ela realmente pagou. Depois que ela matou, ela ainda barganhou o preço. Então, será que as autoridades não leem esses papéis, esses documentos que ela tinha de antes da barragem romper? De que a barragem pode romper, pode matar quantas pessoas mais ou menos? Se ela romper nesse horário, mata mais ou menos 230, 240 pessoas. Então, nós vamos pagar tanto para cada família. E aí, pergunta, ela já tinha estipulado esse valor, mas quando foi que ela reuniu com o Ministério Público, o valor foi lá embaixo. Então, é muito difícil a gente continuar vivendo pensando nisso. Pensando que Priscila pegou o ônibus aquele dia para ir trabalhar com os amigos dela. Entrou naquele ônibus, foi trabalhar, mas a Priscila não tinha noção que alguém tinha precificado a vida dela. Os outros, eles não tinham noção. Tinham pessoas lá que já estavam aposentadas há muitos anos, não precisavam estar ali. Será que essas pessoas que estavam lá, se elas soubessem que a vida delas estava precificada, elas iam continuar? Será que elas iam entrar naquele ônibus? É por isso que tantos pais mais idosos, que estão com menos força, estão indo embora. E o mais triste é que eles estão indo embora sem ver essa justiça. E a Vabrum continua, sim, nessa luta por todas essas pautas, o encontro, a memória, a não repetição do crime, o direito dos familiares, o encontro das 3 joias que ainda faltam, com toda certeza.